Vamos lá, vamos lá. Agora sim, pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo, aqui direto, né, do YouTube do curso SAT. Vamos lá, e para a gente iniciar, eu queria que vocês dissessem aqui no chat, tá? Eu estou acompanhando aqui. Eu queria que vocês me confirmassem se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo ok, se a imagem está chegando aí para vocês, para a gente poder dar início aqui às nossas questões, então, de direito penal. Vamos então trabalhar aqui com o direito penal. E aí, claro, né, já disponibilizo aqui no material. Para quem não me conhece ainda, tá aqui, ó, o @prof. Júlio César Matos, tá bom? Então, não deixa de seguir, não deixa de acompanhar, tá? A gente sempre vem aí interagindo, né, lá nos stories, sempre fazendo alguma postagem. Então, vamos embora, tá bom? Então, bom dia aí, Felipe, Silvânia, né, Raquel, Catimara, Francisco, Aurilene, né, todo mundo aí, né? Vamos embora, vamos, né, para o início das nossas questões. Grande Melk, tamo junto aí, meu parceiro. Vamos lá, um forte abraço aí, né? Cantinho dos Estudos da Galega, todo mundo aí, né? Flávia, vamos lá, Ana. Pessoal, é o seguinte, né? Vocês aí receberam aí, né? Se não recebeu, pede aí o tio, né? Como é que vocês fazem para ter acesso ao material? Lembra aí, né? O tio tá acompanhando aí, ó. Clica aí no SAT, né? Lembra lá de seguir lá o perfil também do curso Alexandre Teixeira. E lá você tem todas as informações aqui quanto ao curso da UAB. Primeira questão já está na tua tela. Vamos lá, vamos lá, vamos embora. Perfeito, né? Todo mundo aí me ouvindo bem. Olha só, pessoal. Primeira questão, ela diz assim, ó. Manuel estava cortando uma laranja com um canivete em seu sítio. Olha só, olha a palavra-chave aqui, ó. Distraído. Ele estava, né, distraído, pessoal, quando seu primo Paulo, por mera brincadeira, veio por trás e deu um grito. Calma, o cara deu um grito. Vamos embora, o cara deu um grito. Obrigado, Alice. Pessoal, olha o detalhe que eu quero que tu lembre aqui. Chega na prova, tenta conversar, não muito com a questão para não perder tempo, mas percebe o caso concreto. Tenta se encaixar no caso concreto, na situação, para que você possa, claro, né, perceber um detalhe. Vem para cá, rapidinho. Quando a gente está na prova de direito penal, o grande ponto é eu perceber se houve ou se não houve crime. Esse é um dos principais detalhes. O problema é que para ter crime eu tenho que preencher os 3 elementos do crime. O fato preso a ser típico, antijurídico, praticado por um agente culpável. Só que para eu passar pelo primeiro elemento do crime, que é o fato típico, eu tenho que preencher, e hoje a gente vai trabalhar em cima do fato típico, eu tenho que observar se o sujeito, primeiro, ele praticou uma conduta. Pessoal, o fato de eu estar aqui, me movimentando para vocês, levantando uma mão, levantando outra mão, eu estou praticando uma conduta. O fato de eu ficar aqui, ó, veja, eu estou aqui pequeno, estou aqui, ó, estou aqui, veja. O fato de eu estar aqui no cantinho, o fato de eu estar aqui, veja, isso é uma conduta. O grande detalhe é que quando a gente vem para o direito penal, eu preciso saber se a minha conduta ela é penalmente relevante. Tudo bem? O fato de você, imagina, que gosta de se maquiar, você acordou, né, foi lá, se maquiou, você tomou um banho, você escovou os dentes, se alimentou, isso são condutas, mas elas não são penalmente relevantes. Para a conduta ser penalmente relevante, o que é que eu preciso? A gente vai observar aqui. Mas olha só, né, o que a gente tem. Manuel estava cortando uma laranja com um canivete em seu sítio, distraído, quando seu primo Paulo, por mera brincadeira, veio por trás e deu um grito. Em razão do susto, olha só isso aqui. Em razão do susto, Manuel virou subitamente, ferindo Paulo no pescoço, provocando uma lesão que o levou a óbito. Logo, Manuel, participa aí, pessoal. O que é que vocês marcaram? Já coloca aí no chat, né, pra gente poder analisar. Mas pensa comigo. Eu estou aqui, ó, cortando uma laranja de boa, tranquilo. Surge uma pessoa e me dá um susto. Em virtude desse susto, em razão desse susto, olha, eu me assustei, ó. E aí, olha a faca, me assustei. E aí, olha o detalhe, eu viro subitamente. E essa faca, ela fere o pescoço de Paulo. Essa faca fere o pescoço de Paulo, ocasionando uma lesão. Imagina, pegou no pescoço, lesionou. E o pior, ele veio a óbito. Ele veio a óbito, pessoal. Logo, Manuel, o que é que a gente marca aí nessa questão? Eu quero, claro, né, que vocês coloquem aí, pelo menos nessa primeira questão, para a gente poder analisar aqui. A Aurilene aí, ó, participando, né? Fico muito feliz quando eu vejo aqui a participação de vocês. Qual é o grande ponto, pessoal? Para a gente poder responder essa questão,
Eu quero aqui analisar uma coisa, já estou vendo aí algumas pessoas, né, analisando aí o homicídio na modalidade culposa, já estou vendo aí, né, algumas pessoas aí seguindo essa linha. Vejam só, pessoal, eu vou ser bem sincero com vocês agora e eu quero que vocês, né, percebam um detalhe. Para que eu possa analisar, primeiro ponto, coloca isso no teu braço, no teu rosto, no teu corpo, onde tu quiser, qual a parte do corpo que tu mais olha, escreve lá. Para eu poder discutir se a minha modalidade é dolosa ou é culposa, primeiro, pessoal, eu tenho que analisar, né, outros fatores. A gente vai voltar para a questão, mas eu quero primeiro trabalhar com isso aqui. Vê só, rapidamente, porque isso vai fazer com que a gente desenvolva, né, tudo aqui. Olha só, quando é que a conduta ela é considerada penalmente relevante? Quando é que a conduta é considerada penalmente relevante? E de verdade, entendem isso aqui. Olha, eu trouxe já pronto para a gente não perder tempo, tá? Mas olha só, a conduta penalmente relevante ela precisa ser em ordem de aferição. Você vai precisar observar essa ordem aqui, tá? Então, para tudo, você vai ficar atento aqui a essa ordem de aferição. Observa, primeiro, eu vou fazer uma análise objetiva da conduta. E quando eu falo da análise objetiva, eu tenho que observar se a conduta ela é humana e voluntária. Na nossa questão, Manuel estava cortando a laranja. Manuel é um humano, a conduta ela é humana, tudo bem. Mas essa conduta foi voluntária, pessoal? Não. A conduta ela foi involuntária. A conduta ela foi involuntária, pessoal. Veja, eu não fui ali voluntariamente que meti a faca no pescoço, né, do meu primo. Veja o detalhe, no pescoço ali, né, de Paulo na questão. Qual é o grande ponto? Eu fui, né, como disse aí Marcos, né, através de um ato reflexo. Eu tomei um susto, pessoal, proveniente de susto. Lembra daquela brincadeira que muita gente faz? Você vai no médico e aí você tá lá com o seu joelho, né, dobrado aqui, a gente vai lá e pô, dá uma pancada no teu joelho e aí o teu pé, né, levanta. Imagina, a depender da pancada, o teu pé, né, vai levantar em um grau ali, né, de força. Você é um humano, mas a sua conduta ela foi involuntária. Involuntária. E aí qual é o grande detalhe? Primeiro eu tenho que somar isso aqui, ó, conduta humana e conduta voluntária. Então a conduta penalmente relevante precisa ser, portanto, humana e voluntária, não é uma coisa ou outra, as duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou tentando aqui, tá, pessoal, ser o mais didático possível e qualquer coisa vocês gritam aí. Na análise objetiva, passamos da análise objetiva. E depois eu preciso observar se a conduta ela é dolosa ou, pelo amor de Deus, ou culposa. Não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ou culposa aqui na análise subjetiva. Qual é o ponto que você vai precisar observar? Eu só vou discutir se teve dolo, se teve culpa, se eu conseguir preencher a análise objetiva. Se eu conseguir passar pelo aspecto objetivo, aí eu vou enxergar se houve dolo ou se houve culpa. Esse é o grande problema da maioria dos candidatos, é querer enxergar a situação de trás para frente. Ele primeiro discute se foi dolo ou foi culpa, sem nem ter uma conduta humana, sem nem ter uma conduta voluntária. Existe, portanto, possibilidade de uma ação ou omissão humana ocorrer em situações nas quais o agente não tem controle sobre o movimento ou a inação. Ainda que o agente não quisesse realizar o movimento ou a inação, nesses casos aconteceriam. Nesses casos, diz que a conduta ela foi involuntária. Involuntária. Exemplos de situação onde a conduta, quando eu falo de conduta, tá, pode ser ação ou omissão. Minha conduta pode ser comissiva ou omissiva, não importa. Ela não possui voluntariedade. Aí eu trago aqui alguns exemplos. Atos reflexos, sonambulismo, hipnose e coação física. Coação física. Não confunde com coação moral. Coação física irresistível. Júlio, eu não concordo com o sonambulismo. Não importa, você está aqui para acertar a questão. Você está aqui, né, para acertar a questão na sua prova. Júlio, já tentei ser hipnotizado e não concordo com isso. Não importa. A hipnose, sim, para o direito penal, é uma das causas que exclui aí a própria voluntariedade. Então, o grande detalhe, e aí eu quero que você fique atento a isso aqui, é que eu preciso analisar se a conduta do sujeito ela é penalmente relevante. Júlio, fala devagar. Calma. Eu preciso analisar se a conduta do sujeito ela é penalmente relevante. Então, vejam só, nunca esqueça disso. A conduta para ser penalmente relevante, eu preciso aqui observar primeiro o aspecto objetivo.
O aspecto objetivo eu vou ter que ter a conduta humana, mas, vamos colocar aqui um sinalzinho de mais, tá? A conduta ela precisa ser humana e voluntária. A conduta precisa ser humana e voluntária. Passei por aqui, conduta humana, conduta voluntária. Aí eu vou agora para o aspecto subjetivo. Vou analisar se o sujeito ele agiu com dolo ou se o sujeito agiu com culpa. É uma coisa ou outra. É uma coisa ou outra. Tudo bem? Então, agora sim, de forma bem confortável, a gente consegue ver a questão. Veja aqui, Manuel estava cortando uma laranja com um canivete em seu sítio, distraído. Quando seu primo Paulo, por mera brincadeira, veio por trás e deu um grito. Pô! Em razão do susto, Manuel virou subitamente, ferindo Paulo no pescoço, provocando uma lesão que o levou a óbito. Logo, Manuel, letra A, não praticou crime. Não praticou crime, Júlio, por quê? Porque no aspecto, lembra aí, aspecto objetivo, eu preciso ter uma conduta humana. Humana, ótimo. Paulo, ou melhor, Manuel é humano. Ok, conduta humana. Mas essa conduta ela precisa ser voluntária. Voluntária. E não foi voluntária, porque ele tomou um susto. Eu estou diante aí, né, de um ato reflexo. Tudo bem então, pessoal? Tranquilo? Massa, Marcos, tudo bem? Beleza então, tá? Então, pessoal, olha, fiquem tranquilos, tá? Algumas pessoas aí te responderam e estão apagando a resposta. Esqueçam isso, pessoal. Vamos seguir, vamos fluir, tá bom? A hora de errar é agora e eu quero realmente que vocês entendam. Vejam, praticou crime, tá errado, o crime tá errado, o crime tá errado. Eu nem vou discutir aqui se foi culposo, se foi doloso, porque o dolo e a culpa está no aspecto subjetivo. E para chegar aqui, ó, dolo ou culpa. Dolo ou culpa. De verdade, pessoal. Tô sendo sincero com vocês. Vocês só vão analisar isso aqui se conseguir passar por aqui. Lembra que eu disse a vocês que eu tenho que ter uma ordem de aferição, tá bom? Então eu só passo para o aspecto subjetivo se eu conseguir preencher o aspecto subjetivo. Beleza? Tranquilo, então. Vamos para a segunda questão. Olha só, pessoal, dá uma atualização aí, tá? No link de vocês, né? Porque eu tô percebendo que algumas pessoas estão aí com o chat, né, um pouco atrasado. Atualiza para a gente poder seguir aqui em tempo real. Olha essa questão. Ela diz o seguinte, tá? Vamos lá, segue aí. Aurilene, vê só. Arquimedes dirigia seu caminhão à noite por uma estrada de serra, com muitas curvas, péssima sinalização e sob forte chuva. Ele estava sonolento, olha aí, ele estava aí, ó, sonolento. Ele diz pra gente aqui, ó, lembra aí, traduz pra mim aí, pessoal, que é barril, tá? Traduz pra mim aí que eu fico viajando aqui. Arquimedes dirigia seu caminhão à noite por uma estrada de serra com muitas chuvas, péssima sinalização e sob forte chuva. Ele estava sonolento, ótimo, e apenas aguardava o próximo posto de combustíveis para estacionar e dormir. Veja, o cara altamente prudente aqui, tá? Ele está sonolento, mas ele está aguardando chegar no próximo posto de gasolina, tá? O próximo posto de combustível, para poder, então, dormir, descansar. Ele não vai ficar no meio da rua, no deserto, no escuro. Aí ele diz assim, ó, motorista, experiente que era, observa as regras de tráfego no local, imprimindo ao veículo a velocidade permitida no trecho. Entretanto, a 50 km do posto de combustível, veja, não é que ele está andando com o carro a 50 km não, tá? Ele estava a uma distância de 50 km, de 50 km de chegar no posto de gasolina. Aí ele diz assim, a 50 km do posto de combustíveis mais próximo, após uma curva, Arquimedes, meu Deus, assustou-se com um vulto que de súbito adentrou a via. Imediatamente, né, acionando os freios, sem contudo evitar o choque. Imagina, de repente eu me assustei e pé no freio, Quando eu freio, imagina lá a chuva muito forte, a frenagem não segurou, o meu caminhão derrapou. E aí imagina, diante dessa situação eu não evitei o choque. Sem contudo, diz aqui, ó, evitar o choque. Aí ele segue assim, ó. Inicialmente, pensou tratar-se de um animal. Quem já dirigiu em BR, né, sabe que tudo pode acontecer. Ele então pensou, meu Deus, atropelei um animal.
mas quando ele desembarcou do veículo, pôde constatar que se tratava de um homem. Imagine, meu Deus, atropelei um homem. Obrigado aí, Aurineide. Veja, desesperado ao vê-lo perdendo muito sangue, Arquimedes logo acionou o serviço de socorro e emergências médicas, que chegou rapidamente ao local, constatando o óbito do homem em cujo bolso foi encontrado um bilhete de despedida. Era um suicida. Era um suicida. Veja, pessoal, eu estou diante aqui de uma questão que o sujeito, né, ele de repente, olha só, o sujeito, ele estava dirigindo um caminhão, ele estava ali, né, com toda a cautela, imprimindo a velocidade permitida na via, ele estava aguardando chegar a um posto de gasolina, né, para descansar, já que ele estava com sono, cansado, sonolento. Só que ele indo lá bem prudente, bem tranquilo, de repente um vulto, e aí ele descobre que um homem se joga na frente do caminhão. Imagina, eu estou aqui, o homem se joga na frente do meu caminhão, eu atropelo, e aí, né, diante da situação, ligo para a emergência, né, chamo os serviços de saúde, boto a mão no bolso dele, encontro um bilhete lá, era um suicida, ele tinha um bilhete de despedida. Eu pergunto a vocês, eu pratiquei crime? Vejam só, da leitura do enunciado pode-se afirmar que... A grande questão aqui é o seguinte, pessoal, primeira coisa, eu pratiquei crime? Pessoal, quando a gente fala aqui do primeiro elemento do crime, né, que é o fato típico, a primeira questão é eu analisar se teve conduta. Se teve conduta. E o grande detalhe é, quando eu estou aqui, ó, observando, eu tenho que responder aqui alguns questionamentos. Vê só, tivemos, vamos colocar assim, ó, uma conduta humana, tivemos conduta humana, e você vai dizer o quê? Sim. Sim, já estou vendo pessoas aí responder, né? Grande Daniel. Sim. Veja, sim, Arquimedes é humano. Arquimedes é humano. Mas eu tenho que ir para a segunda pergunta. Tivemos uma conduta voluntária. Uma conduta voluntária. Tivemos uma conduta voluntária? Não, pessoal. Não. Não por quê? Pois, vamos justificar? Pois ele Arquimedes, tá? Se assustou. Então, veja, não tivemos uma conduta voluntária por quê? Porque ele se assustou. E aí é quando a gente observa. Logo, se a conduta ela não foi voluntária, jamais, lembra, jamais poderíamos falar em homicídio culposo. Jamais poderíamos falar em homicídio culposo. Aí vamos aqui, né, observar a resposta. Letra A diz assim, ó, Arquimedes não praticou crime, beleza? Tendo em vista a incidência na hipótese inexigibilidade de conta diversa, excludente culpabilidade. Não, pessoal, aqui não, tá? Vejam, deixa eu dizer uma coisa para vocês, bem de verdade. Para eu poder ir discutir se houve ou não exigibilidade de conta diversa, porque às vezes você pode até dizer assim, Júlio, não tinha como exigir dele. Eu vou ser bem sincero com vocês. Lá na graduação ou na preparação aqui para o exame de ordem, você estuda os 3 elementos do crime. Você estuda primeiro o fato típico, que hoje a gente está analisando o fato típico. Depois você analisa o segundo elemento do crime, né, que são as excludentes de ilicitude, para depois chegar nas excludentes de culpabilidade. O detalhe é, eu só vou discutir se eu estou diante ou não do excludente de culpabilidade se eu conseguir passar pelo segundo elemento do crime. E eu só vou analisar o segundo elemento do crime se eu conseguir passar pelo primeiro. E aqui eu nem consegui passar pelo primeiro elemento do crime, pessoal. Eu nem consegui passar pelo primeiro elemento do crime. Eu tenho que primeiro enxergar o primeiro elemento. Eu tenho o primeiro elemento, fato típico. Fato típico. Se eu conseguir passar pelo fato típico, aí eu vou discutir a ilicitude, ilícito, o fato ilícito, para depois analisar a culpabilidade. Então, veja, a inexigibilidade de conta diversa, ela pertence aqui à culpabilidade. Pessoal, o meu fato nem é típico, como é que eu vou partir para os demais? Então, cuidado com isso, tá? Para não perder uma questão. Letra B. A Arquimedes deve ser imputada a prática de homicídio. Danou-se? Não, jamais. Jamais. Ele diz, letra C. A conta de Arquimedes não reúne os elementos necessários à configuração do fato como crime. C de crime é o nosso gabarito, tá? Certíssimo aí, C é o nosso gabarito. Arquimedes não praticou crime, certo? Uma vez que agiu no exercício regular do direito. Não, né, pessoal? Aí não, tá? Aí não. Beleza, então?
Lasquei-me, olha aí, eu raciocinei certo e viajei, tá? Então, lembra aí, tá? Foi correto, não teve crime, mas aí lembra, não basta apenas no caso concreto a gente saber que não teve crime. É por que não teve. Lembra de analisar e se pautar em qual dos elementos teve, tá bom? E lembra que para você, doutor, advogado, é muito melhor excluir logo o primeiro elemento do crime. Beleza, então? Questão 3. Condutor dirige seu veículo e vê seu maior desafeto. Meu sonho isso acontecer. O condutor dirige seu veículo e vê seu maior desafeto atravessando a rua, na faixa de pedestre. Imagina, tá aqui, ó. Tá aqui meu diretor de imagem. Imagina que eu te vejo lá na rua atravessando e eu lá no carro. Estando próximo à faixa, o condutor, consciente, deliberada e intencionalmente, ou seja, eu quero, acelera seu veículo e coloca na direção de seu desafeto, acabando por atropelá-lo e matá-lo. De acordo com o Código Penal, o crime cometido deve ser considerado, meu Deus, questão muito tranquila, questão direta aí, né, questão de boa. Eu estou diante de um crime, né, doloso. Vamos ver aqui, ó, letra B, porque o agente não atentou à faixa de pedestre. Não, tem nada a ver isso aqui, tá? Porque o agente tinha a intenção de matar seu desafeto, ótimo, C é o nosso gabarito. Tá bom? C aqui é o nosso gabarito, questão bem direta, questão tranquila e é questão aqui para você exercitar. Olha só, rapidamente, eu vi que perguntaram aí, né? Júlio, bota aí os principais artigos. Aqui a gente é completo, pessoal, aqui a gente traz tudo. Eu preciso conhecer a leitura desse dispositivo aqui, ó. E aí, claro, dá o like. Tem mais pessoas do que like aqui, pô. Eu fico puto com isso. Bota o like aqui, pô, é só clicar aí no legalzinho. Claro, se tu tá curtindo a aula, né? Se tu não tá, vai embora, porra. Mas se tu tá, compartilha esse vídeo, porra. Bora bater aqui as 100 pessoas ao vivo, pô. Bora? Olha só, crime doloso. O crime ele é doloso quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzir. Olha só, quis o resultado, a gente chama de dolo direto. Dolo direto, quis o resultado ou assumiu o risco de produzir. Ou não querendo assumir o risco de produzir. Por que eu digo não querendo? Porque se ele quisesse, seria dolo direto. Dolo direto. Ou não querendo assumir o risco de produzir, é o que a gente chama aqui de dolo eventual, tá bom? Crime culposo. O crime ele é culposo quando o agente, né, deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Salvos os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido, né, quando o fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. O que isso quer dizer, Júlio? Eu tenho situações como, por exemplo, tá? Eu tenho o sujeito que está sendo ali, né, numa situação de culpa para um tráfico de drogas. O cara foi negligente. Não existe tráfico culposo. Não existe estupro culposo. Então eu tenho que analisar, né, a previsão. Eu tenho que analisar, né, claro, quais são as previsões. Olha só o que eu disse aqui a vocês. Ó. Teoria da vontade está ligada ao dolo direto, tá? Nele o agente quer causar determinado resultado. E para isso ele pratica uma conduta descrita em lei como crime. Já na teoria do assentimento, ele diz aqui, ó, está ligado ao dolo eventual, é o dolo indireto. Vocês conhecem muito como dolo eventual. Depois eu trago aqui, né, uma dica sobre dolo eventual para você não errar, tá? Nele o agente não quer, porque se quisesse seria dolo direto. Veja que tudo que eu falei, né, eu trouxe aqui. Causar determinado resultado. Ele não buscou isso. Mas ele causou por ter sido indiferente, né, com a ocorrência. Ou seja, ele assumiu o risco de produzir e eu vou aqui te identificar como é que isso funciona. O dolo direto, ele se divide, ó, dolo direto, ele se divide em primeiro grau, meu Deus, primeiro grau e segundo grau. Acreditem, isso cai, tá? Isso cai. O dolo direto de primeiro grau é aquela intenção direta que eu tenho. Eu quero matar aqui meu diretor e eu vou lá e atiro nele. Eu quero matar meu diretor e atiro nele. Meu diretor que eu digo aqui, meu diretor de imagem, tá? Eu atiro nele. Só que, vamos imaginar que eu quero matar meu diretor, mas eu instalo uma bomba abaixo ali, né, da cadeira onde está o meu diretor. Só que fora o meu diretor, tem algumas outras pessoas, né? Tem o assistente, tem o pessoal ali, né, da Copa, tem o pessoal aqui, né, da organização. Tem muita gente aqui envolvida. Eu vou lá, coloco uma bomba e a bomba explode. Veja, é possível e é previsível isso, que eu vá matar várias outras pessoas. É a mesma ideia de que meu diretor é foda, rico pra caralho, anda de motorista particular, e aí eu vou lá e instalo uma bomba debaixo do carro dele. Só que eu sei que ele não vai estar só, por quê? Porque ele só anda com motorista. Eu sei que quando eu acionar a bomba, o carro vai explodir, ele vai morrer, mas vai morrer também
O motorista. Eu estou agindo com dolo de primeiro grau em relação a ele e estou agindo em dolo de segundo grau em relação ao motorista. Dolo de segundo grau, ele tem, né, pessoal, o que a gente chama de sinônimo, tá? O dolo de segundo grau, ele é também chamado de dolo de consequências necessárias. Dolo de segundo grau ou dolo de consequências necessárias, tá bom? São sinônimos. E aí, olha só a quarta questão. Jorge pretende matar seu desafeto Marcos. Para tanto, coloca uma bomba no jato particular que o leva para a cidade de Brasília. Com 45 minutos de voo, a aeronave executiva explode no ar em decorrência da detonação do artefato, vindo a falecer, além de Marcos, seu assessor Paulo e os 2 pilotos que conduziam a aeronave. Veja, pessoal, isso aqui é altamente previsível. Eu vou instalar uma bomba numa aeronave, vou explodir essa aeronave, vai morrer só Marcos, que é o sujeito que eu quero? Não, vai morrer o piloto, vai morrer, né, outras pessoas que eventualmente estejam ali. Então ele diz, ó, considerando ao eleger esse meio para realizar seu intento, Jorge sabia perfeitamente que as demais pessoas envolvidas também viriam a perder a vida. Elemento subjetivo, né, de sua atuação. Em relação à morte de Paulo e dos pilotos, é correto afirmar, veja, Marcos, dolo direto, tá? Dolo direto, primeiro grau. Mas ele não me perguntou isso, ele perguntou de Paulo e os 2 pilotos. Paulo e os 2 pilotos, veja aí, dolo de segundo grau, também chamado de consequências necessárias, tá bom? Beleza, então, tranquilo? Vamos então, né, seguir. A terceira questão foi letra C, tá? Para quem perdeu aí, a terceira questão foi letra C. E vamos embora, tá? Vamos embora. Valeu, Francisco. Vejam só, olha, né, o que a gente tem aqui na quinta questão. Julgue o item seguinte relativo a fundamentos do direito penal. Considera a seguinte situação hipotética. Ricardo, com o objetivo de matar Maurício, detonou, olha só, detonou por mecanismo remoto uma bomba por ele instalada em um avião comercial, a bordo do qual sabia que Maurício se encontrara e, devido à explosão, todos os passageiros a bordo da aeronave morreram. Nessa situação hipotética, marque a alternativa correta. Marque a alternativa correta. Vejam só. Vejam, para a gente poder seguir, Júlio, por que não seria dolo eventual? Porque, veja, dolo eventual, o agente ele não quer, tá? Mas porque se ele quisesse, seria dolo direto. E vejam só, o dolo de segundo grau, Ana, é um dolo que a gente chama de dolo de consequências necessárias. Por mais que você diga assim, ah, Júlio, eu não queria matar o motorista do avião, não. Eu não queria matar fulaninho, não. Veja, mas é uma consequência necessária. O fato de eu explodir um avião, morre não só o cara que eu quero, morre também o piloto, morre também os outros tripulantes. É um dolo de consequência necessária. O dolo direto, e vê só, eu vou voltar isso aqui rapidinho, tá? Só para você observar. O agente quis o resultado. Esse dolo direto, ele se divide em primeiro grau e segundo grau. Primeiro grau e segundo grau, esquece isso aqui. Primeiro grau e segundo grau. O segundo grau é o que a gente chama de dolo de consequências necessárias. Então, fica atento a isso, tá? Júlio, eu não queria matar o piloto. Certo, mas é uma consequência necessária que isso vai acontecer. Isso vai ocorrer. Tudo bem? Não sei se Ana conseguiu entender, mas é uma situação, né, necessária, tá bom? Beleza? Tranquilo, então. Se for eventual, é outra situação, tá, pessoal? O eventual eu não quero, mas eu assumo risco. Não confundam, tá? Não confundam, pelo amor de Deus. O dolo é direto. Eu quero matar a pessoa. Só que eu divido o dolo direto em primeiro e segundo grau. Eu não quero matar o piloto, mas eu sei que ele vai morrer. Eu chego e digo, e aí, Júlio? Tá, vai no bolo. Eu quero matar o meu amigo, o meu desafeto, melhor dizendo. Júlio, mas vai matar o piloto, vai matar outros tripulantes. Não importa, meu amigo. Eu quero matar meu amigo, meu desafeto, melhor dizendo, e aí morre todo mundo. É uma consequência necessária. Ah, Júlio, mas depende da fé da pessoa, porque o avião pode explodir a pessoa... Veja, aí é uma situação excepcional. A regra é que o avião exploda e mata todo mundo. Quinta questão. Nessa situação hipotética, marque a alternativa correta. Letra A. Ricardo agiu com dolo direto de primeiro grau no cometimento do delito contra Maurício. Verdade, tá, pessoal? Veja que Ricardo, com o objetivo de matar Maurício, detonou o mecanismo remoto, uma bomba, tá bom? Só que, além de matar Maurício, matou também os outros passageiros. Em relação a Maurício, foi dolo de primeiro grau. Ótimo. E dolo direto de segundo grau no delito contra todos os demais passageiros. Verdade.
Letra A aqui, né? É o nosso gabarito. Letra A, quinta questão, letra A. Façam feito fez Marcinho aí, ó. Bote 5 traço e a letra. 5 traço e a letra. Beleza, então? Veja, essa questão aqui serve mais uma vez para a gente revisar essa questão do dolo direto, dolo de primeiro e de segundo grau. Sexta questão. Diz que o crime é doloso quando o agente quis o resultado, dolo direto, ou assumiu o risco de produzir, dolo eventual, e que é culposo quando o agente deu causa a resultado previsível por imprudência, negligência ou imperícia, certo? Sobre o tema é correto afirmar que, letra A, o dolo direto de segundo grau, também conhecido como dolo de consequências necessárias. Veja, certo, né, pessoal? Veja, quando você entende a ideia de consequências necessárias, vira o apelido dele. Aí fica fácil, tá? É o apelido dele, fica fácil, você consegue aí, né, concluir e ingressar sem problema nenhum. Beleza, então? Seguindo aqui, olha só, né, o que é que eu vou ter aqui. Vamos aqui observar, olha só. No crime culposo, a imprudência se caracteriza por uma conta negativa? Não, né, pessoal? A imprudência eu tenho que fazer alguma coisa, enquanto a negligência é um comportamento positivo. Não, a negligência é um comportamento negativo. Veja, deixa eu dar um exemplo. Você tá aí curtindo, né, esse lockdown. Curtindo é foda, né? Mas aí você tá lá, eu soube de um caso essa semana, né, um camarada, ele comprou um carro zero quilômetro, faz tempo isso, em 2014. O carro dele hoje está com 120 quilômetros rodados. 120 quilômetros rodados. O cara nunca fez uma revisão. O cara nunca trocou um óleo, nunca trocou uma pastilha de freio. Aí esse cara vai pegar BR. Falta freio, atropela e mata alguém. Ele responde, ele foi negligente. Veja, eu tenho condutas que eu tenho que praticar no dia a dia. E ele não fez. Veja aí, ele não fez. Beleza? Tranquilo? Segue aí. Sétima questão. Sétima questão, olha aí, o CUSAT, letra E não, viu? Letra E não, eu acho que Alexandre tá falando aí para eu me ligar no tempo, né? Então vamos correr, pessoal, porque não tem letra E. Tá usando uma maconha estragada, né? Vamos aí, ó. Hashtag maconha estragada. Pode botar aí, né, pro nosso amigo Alexandre Teixeira, porque ele tá fumando um negocinho. Mas vamos embora. Letra E aonde? Só se for no Ceará. Olha só. Preocupado com as notícias divulgadas, né, por Jornal da Cidade acerca das irregularidades ocorridas na administração municipal, o prefeito decide eliminar a vida do jornalista responsável pelas matérias, tá? É o que eu quero. Dessa forma, ainda que ciente de que o jornalista-alvo sempre estava acompanhado de um segurança que dirigia o seu automóvel, coloca uma bomba dentro do veículo, certo de que o explosivo seria acionado à distância. No momento em que o jornalista-alvo e seu motorista ingressam no carro, foi acionado o explosivo, que destruiu o veículo e causou a morte do jornalista, alvo principal, e do motorista. Com relação à morte deste último, com relação à morte do motorista, eu estou diante de quê, pessoal? Lembra aí, ó, dolo direto de segundo grau. Chega uma hora que fica repetitivo. Chega uma hora que fica mais fácil do que direito do trabalho. É ou não? Diz aí pra mim, diz aí, né? Penal melhor que trabalho. Coloca aí a hashtag, né, pra o tio ficar doidão, né? O Alexandre aí ficar doidão. Vamos embora. Olha só, pessoal, é o seguinte, dolo direto, né, de primeiro grau, dolo de segundo grau, a gente observou, a gente entendeu. Eu quero aqui, de uma vez por todas, que tu entenda, e aí eu peço a Alexandre tá só um tempinho, né, para eu fazer esse pessoal entender a ideia do dolo eventual. O que eu vou fazer agora é uma situação realmente, né, tensa. Por quê? Porque eu brigo eu brigo não, né? Mas eu tenho aqui, né, uma rixa com a imprensa. Porque a imprensa tenta te passar uma coisa e tá errada. E o passo a passo que eu vou te mostrar aqui, você vai levar para a prova, tá bom? O passo a passo que eu vou te mostrar, você vai levar para a prova, para não errar a questão. Tudo bem? Então veja, né? Olha só a questão. Dolo eventual. Dolo eventual, presta atenção, todo mundo aí ligado. Diz aí. O agente ele não quer causar o resultado. O agente não quer causar o resultado. O agente não quer causar o resultado. Cantinho dos estudos aí querendo tumultuar o sistema aqui, ó, dizendo que trabalha melhor que penal. Pessoal, o dolo eventual, o agente ele não quer causar o resultado. De novo, o agente não quer causar o resultado. O agente não quer causar o resultado, porque se ele quisesse, seria dolo direto. Se ele quisesse, seria dolo direto. Lembra, o Código Penal no artigo 18 ele diz: quando o agente quis o resultado ou ele não quis, mas ele assumiu o risco. Olha só, contudo, pratica a conduta de risco. Ele percebe, tem previsão.
o que ela pode causar diante desta previsão. Não se importa com a ocorrência do resultado. Não se importa com a ocorrência do resultado. Eu trouxe aqui um questionáriozinho para vocês acompanharem. Presta atenção aqui, olha só. Diante de um caso concreto, para verificar se houve dolo eventual, as seguintes perguntas devem ser feitas juntamente com as respostas correspondentes. Fixa nisso aqui. O agente quis o resultado? Não. Porque se ele quisesse, era dolo direto, pessoal. O pessoal entende uma coisa, pelo amor de Deus. Veja, eu vou ficar pulando aqui. Presta atenção. Se o agente quisesse o resultado, o dolo era direto. É dolo de todo jeito. O agente queria, ele vai responder pela mesma pena do crime doloso. Porém, o dolo é eventual. É só uma classificação doutrinária, pessoal. A pena é a mesma. A pena do dolo direto, a pena do dolo indireto, né, que a gente chama de eventual, é a mesma. O que eu quero que tu enxergue aqui é que no dolo eventual ele não quer o resultado, mas ele assume o risco. Olha a segunda pergunta. O agente, contudo, praticou uma conduta de risco? Sim. Praticou uma conduta de risco? Sim. Percebeu, previu no caso concreto que esta conduta de risco poderia causar um resultado lesivo? Sim, sim. Aí eu venho agora para isso que é o mais importante. Olha só. A postura do agente diante da possibilidade prevista de este resultado lesivo acontecer foi, olha só, eu tenho duas situações aqui. Não se importar com sua ocorrência ou foi de acreditar, colocar aqui, ó, acreditar de forma sincera em sua não ocorrência. Eu tenho duas possibilidades aqui, eu tenho duas respostas. Se você disser que eu não me importei com a ocorrência, eu estou aqui, ó, não me importei com a sua ocorrência, eu estou diante, né, do dolo eventual. Não me importei com sua ocorrência, eu estou diante aqui do dolo eventual, tá bom? Dolo eventual. Tranquilo, então? Dolo eventual. Júlio, e se eu tivesse acreditado de forma sincera que não ia acontecer? Aí é a culpa consciente. Aí é a culpa consciente. Quem me conhece sabe, eu não gosto, não critico, tá? Eu não critico, mas a gente sabe que muitos professores, né, trazem aquela dica para vocês, né, do foda-se, do fudeu. Eu não curto muito porque, assim, eu sei que tem um público, eu quero que vocês se preparem no futuro para um eventual prova oral e eu te vejo na frente do examinador, o desembargador perguntando, candidato, me diga aí a diferença do dolo eventual para culpa consciente. Aí tu diz, foda-se. Ele o quê? Ele fudeu. Veja, que loucura. Mas isso aqui você vai na prova, veja, dá certo na prova teórica? Dá, longe de mim dizer que não dá. Mas o que eu quero que tu entenda é isso aqui. A postura do agente foi de não se importar com sua ocorrência, dolo eventual. Se foi de acreditar de forma sincera em sua não ocorrência, culpa consciente. Então, vê só. O encaixe deste questionário com as respectivas respostas em determinado caso concreto atestará a existência por parte do agente do dolo eventual. Consequência, responde pelo crime a título de dolo. Tá bom? Vamos ao exemplo para a gente ir para a questão. João ingeriu algumas latas de cerveja em uma festa e, apesar disso, resolveu voltar para sua casa dirigindo, mesmo alcoolizado o veículo automotor. Ao entrar no carro, João foi alertado pela sua namorada que existiria a possibilidade de ele, por conta dos reflexos estarem alterados, atropelar e matar algum pedestre. Ciente da possibilidade disso acontecer, mas acreditando sinceramente que estava bem o suficiente para voltar em paz, ou seja, eu acredito que dá para voltar dirigindo, sem atropelar alguém, começou a dirigir. Durante o trajeto, João acaba por atropelar Marcos, que morre instantaneamente. Vê só, pessoal, eu quero dizer uma coisa a vocês. Muita gente, né, chega e diz assim, Júlio, o fato do sujeito beber e dirigir é dolo eventual. Porra nenhuma. O fato do sujeito beber e dirigir é dolo eventual. Não, eu posso beber e dizer, eu estou aqui consciente. Veja, não estou dizendo que é para fazer isso, porque inclusive o CTB proíbe, mas eu estou consciente aqui para dirigir. Então eu posso seguir sem problema nenhum. Ele acreditava, ele diz aqui, ó, sinceramente que estava bem o suficiente para votar em paz. Ele acreditava nisso. Aí vamos então ao questionário. João quis o resultado? Não, ele não quer o resultado. Porque se ele quisesse, né, seria dolo direto. Mas ele praticou uma conduta de risco? Sim. Beber e dirigir é uma conduta de risco.
Ele previu, percebeu que no caso concreto estaria praticando a conta de risco? Sim, inclusive a namorada dele avisou. A postura de João diante da possibilidade prevista de este resultado lesivo acontecer foi de não se importar com sua ocorrência ou foi de acreditar de forma sincera em sua não ocorrência? Foi de acreditar de forma sincera em sua não ocorrência. Ele acreditava, né, sinceramente que isso não ocorreria. Não houve dolo eventual. João responde culposamente pela morte de Marcos, ou seja, responde pelo homicídio culposo, a título aí de culpa consciente, como disse aí Marcos. Beleza? Tranquilo? Então vamos para a questão. Vamos para a questão e agora a gente vai imprimir, tá, pessoal, uma velocidade. João dirigia um automóvel com pressa de chegar ao seu destino. Avançou o veículo contra uma multidão, consciente do risco de ocasionar a morte de um dos pedestres, mas sem se importar com essa possibilidade. João agiu, lembra aí, João agiu com dolo eventual, pessoal, com dolo eventual. Ele não se importou com essa possibilidade. É o que muita gente diz, né, lá, pegando lá, né, aquela ideia que vocês aprendem, é o famoso foda-se, né? Mas aí lembra, tá, pessoal, dessa expressão. Eu trouxe a expressão exatamente que as bancas utilizam, tá? Lembra aí, dolo eventual, ele não queria, né, praticar aquele resultado, mas ele não se importou com a possibilidade. Culpa consciente não se confunde com dolo eventual. A diferença será observada, coloca assim, ó, será observada na postura do agente, na postura do agente. Na postura do agente. A gente sempre diz, né, pessoal, que no dolo eventual eu não me importo, tá? Eu não me importo que aconteça o que eu estou visualizando, o que eu estou prevendo ali. Já na culpa consciente, eu acredito sinceramente que aquilo não vai acontecer, que aquilo que eu previ não vai acontecer. Vamos lá, questão 9. Cleiton, policial rodoviário federal e professor de direção defensiva e ofensiva, viajava em seu carro com sua namorada, Gisele. Durante a viagem, Gisele reclamou da alta velocidade empreendida pelo namorado e alertou da possibilidade de causar um acidente. Tendo em vista o tempo chuvoso, Cleiton, por sua vez, respondeu, e aqui é a segurança do cara, que nada aconteceria porque ele era um profissional competente de excelência, que ensinava outros policiais rodoviários a pilotarem viatura. Então, né, olha o que ele diz aqui, ó. Entretanto, e aí, Maria Santos, eu preciso aí que você diga isso, né, pro nosso chefe aí, né, o Alexandre, tá? Olha só o que ele diz aqui, ó. Entretanto, durante uma curva, o veículo derrapou na pista molhada. O carro ficou desgovernado, capotou e Gisele veio falecer instantaneamente. Cleiton sofreu pequenas escoriações. A perícia foi feita no local e constatou, né, o excesso de velocidade. A partir dessa situação hipotética, no caso, Cleiton agiu. Veja, ele acreditava, pessoal, sinceramente que não aconteceria, né, porque ele era um profissional competente. Então, observa aqui, né, eu preciso observar, claro, que aqui eu não estou diante de dolo, tá? Não é dolo, é uma culpa consciente, tá? Devendo responder pela prática do homicídio culposo. Letra C aí é o nosso gabarito, tá bom? Daniel, ele estava consciente do risco? Estava. Ele não se importou com a possibilidade. Lembra lá, para ser dolo direto, eu quero praticar o crime. Eu quero praticar. Observa, ele estava dirigindo com pressa. Ele avançou com seu veículo contra uma multidão. Ele estava ciente do risco, mas ele não queria atropelar. Para ser dolo direto, a questão teria que dizer assim, ele queria atropelar e matar aquelas pessoas. Aí tudo bem, ele queria atropelar e matar aquelas pessoas, tá bom? Uma coisa é eu dizer assim, eu tô vendo ali naquele banco de feira, né, um desafeto meu, eu quero atropelar aquela pessoa. Outra coisa é, eu não quero atropelar ninguém, mas eu tô atrasado para assistir o jogo, não quero saber não. Veja, é diferente, tá? O detalhe é, o crime é doloso, mas ele não queria diretamente, aí é o dolo eventual. Aí ele responde pelo dolo eventual. Ótimo, né? Beleza, então. João e José estão na praia e resolveram entrar no mar. Em determinado momento, eles começam a se afogar. Havia naquele local um salva-vidas, que, ao avistar apenas João, notou que ele era seu desafeto e se recusou a salvá-lo. Olha só, né? Tá João e José se afogando, o salva-vidas viu, mas ele só viu João. Aí disse, oxente, João é meu desafeto, eu não vou salvar ele não, ele que morra, ele que se lasque.
Próximo a eles também havia um surfista. Este avistou apenas José pedindo socorro, mas por ser seu inimigo, não atendeu aos pedidos dele, resolvendo sair do local. As duas pessoas acabam se afogando e morrendo. Em relação ao caso, qual das alternativas abaixo está correta? Pessoal, vê só. Em relação ao salva-vida, tá? Ele tem a obrigação, tá? Ele tem a obrigação, ele tem que salvar. Se ele deixa de praticar, se ele deixa de salvar aquela pessoa, ele responde ali pelo homicídio, tá? Homicídio por omissão. Cuidado para não achar que é omissão de socorro. Omissão de socorro aqui quem pode responder é o surfista, tá? Porque o surfista ele não tem a obrigação de salvar ninguém. O surfista responde por omissão de socorro. Mas o salva-vida, ele responde pelo homicídio na modalidade omissiva, tá? Marque a alternativa correta, letra A, o salva-vida responde por homicídio doloso por omissão. Letra A já é o nosso gabarito. Exatamente aí, Katia, exatamente, Marcino. O salva-vida responde por omissão de socorro? Não. O surfista responde por homicídio? Não. A conduta do surfista é atípica? Não, pessoal. Por mais que você, né, não observe ali a situação, mas você tem que chamar alguém, chamar as autoridades, auxiliar o sujeito para prestar socorro de alguma forma. Tá bom? Olha então, eu tenho aqui, ó, João acidentalmente, olha só, eu digo aqui, ó, tô indo, tá? Tô correndo aqui. João acidentalmente quebra o monitor do computador do colega de trabalho. Nos termos da legislação penal é aplicável, pessoal, João acidentalmente quebrou o monitor. Foi um acidente. Acidente não é crime. Então eu estou diante aqui de um fato atípico. Acidente não é crime. Acidente não é crime. Lembra aí. Segundo o Código Penal Brasileiro, o crime é considerado tentado. Quando é que o crime é tentado, pessoal? Quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Letra A já é o nosso gabarito. Eu vou dar uma dica aqui para a gente poder seguir com as questões, que é o seguinte. Eu atirei, imagina, em Daniel. Eu atirei em Daniel. Dei 2 tiros nele e ele não morreu. Qual é o crime que eu respondo? Eu dei 2 tiros em Daniel e ele não morreu. Qual é o crime que eu respondo? Você não tem como responder. Você tem que perguntar a mim, Júlio, não morreu por quê? Não morreu por quê? Ah, porque eu desisti de prosseguir. Eu queria prosseguir, mas a polícia veio e me prendeu. Então foi uma circunstância alheia à minha vontade ou foi por vontade própria? Então essa linha, né, lembra lá, vai me trazer ali a ideia de que se eu estou diante, né, de uma tentativa de homicídio, se eu estou diante apenas de uma lesão corporal, eu atirei, primeiro tiro no braço, segundo tiro na perna, parei e desisti. Eu respondo pelos atos até então praticados. Dei o primeiro tiro, dei o segundo tiro, a polícia chegou e me prendeu. Foi circunstâncias alheias à minha vontade, eu respondo pela tentativa. Eu respondo pela tentativa. Beleza, então? Questão de número 13, mas olha só. Disse o crime é consumado quando nele se reúnem todos os elementos legais da sua definição. Disse que o crime é tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Diz ainda, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente, né, ao consumado, diminuída de 1 a 2/3. Diminuída aí de 1 a 2/3. Beleza? Questão 13. O Código Penal Brasileiro define que o crime se consuma quando nele se reúne todos os elementos de sua definição legal e que será tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Nesse sentido, salvo disposição em contrário, é correto afirmar que se pune a tentativa com a pena do crime correspondente ao consumado, conforme, né, a gente observou aqui, veja aí, de 1 a 2/3. Olha aqui, ó, de 1 a 2/3, de 1 a 2/3 é o nosso gabarito. Tudo bem? Tranquilo? Questão 14. Conforme dispõe o Código Penal Brasileiro, considera-se o crime doloso em que aquele que o sujeito ele produz o resultado por assumir o risco. Verdade. Por negligência, imprudência e imperícia, aí não, né? Aqui é culpa, aqui é modalidades de culpa, aqui o crime será culposo. Considera-se crime na forma tentada quando, letra A, iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade da vítima. Danou-se, cuidado para não passar batido isso aqui. Não é a vontade da vítima, é a vontade do agente. É o que consta aqui na letra B, ó. Iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. 3 artigos importantes, o pessoal aí que pediu, né? Professor, diz os artigos.
Desistência voluntária e arrependimento eficaz. O agente ele quer que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede o resultado que se produza, né? Só responde pelos atos já praticados. Veja, para ter o arrependimento eficaz, tem que ter a participação do sujeito, tá? O sujeito ele tem que participar e o crime não pode se consumar. Arrependimento posterior, tu não vai confundir com eficaz, porque o arrependimento posterior ele é depois o crime já se consumou, aí eu me arrependo, eu furtei uma loja, me arrependo e quero devolver, aí é uma situação posterior, tá bom? Não confunde. Lembra que nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, a pessoa repara o dano ou restitui a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa. Por ato voluntário, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Reduzida aqui de 1 a 2/3. Crime impossível, não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível, né, consumar o crime. Vamos lá, segue aí. Ele diz aqui, ó. Herodes, veja aí, ó. Herodes, olha só, portando uma faca, desfere golpe em Kublai Khan. Olha só o nome da galera, né? Que cai em terra. Apesar disso, Herodes não continua com seu ataque, retirando-se imediatamente do local. Nesse caso, nos termos do Código Penal, tem-se a denominada desistência voluntária. Ele tinha como prosseguir e ele desistiu, e ele, né, desistiu. 17. Beckett, né, saca um revólver e desfere 6 tiros em bebezão. Meu Deus, olha a criatividade, né, com todo respeito ao pessoal aí de Boa Vista. Olha só o nível de questão, tá? Olha aí o nível de questão. Eu dei 6 tiros em bebezão. Meu Deus. Aí ele bota assim, ó, para resolver um desentendimento ocorrido em determinado bar. Nenhum dos tiros pegou na vítima. Nesse caso, deve ser classificada a tentativa como branca. Tentativa, né, como branca. Tentativa como branca. Beleza, então, olha só, né, o que é que a gente tem aqui, ó. Tentativa branca. Muita gente usa até aquela dica assim, ó, tentativa branca. Pensa, ó, eu dei um tiro, pegou no braço. Olha só, se você der um tiro no meu braço, vai sujar de sangue, vai melar minha camisa de vermelho, de sangue. Muita gente usa, né, aquela dica, né, carne, ó, carne vermelha, carne crua. Tentativa cruenta. As expressões cruenta, carne crua solta sangue. Tentativa branca. O tiro passou direto, não tocou o corpo. Veja lá, ó, tentativa incruenta. Tentativa branca, tentativa incruenta, tá bom? Desistência voluntária, Daniel, desistência voluntária 16, 17, branca, conforme a gente aqui disse. Iter criminis corresponde, olha só, ao percurso do crime. Iter é caminho, não é inter, tá? Eu já vi muita gente falar assim, intercrime. Inter é aquilo que está no meio, aqui é iter, caminho. Corresponde ao percurso do crime, compreendido entre o momento da cogitação pelo agente até os efeitos após sua consumação. Há relevância no estudo do iter criminis porque, conforme o caso, podem incidir institutos como desistência voluntária, princípio da conjunção e tentativa. Considera-se punível o crime tentado no caso de, olha só, o agente ser flagrado elaborando os planos da prática. Não, aqui não é tentativa, tá? O crime iniciado à execução não se consuma por ineficácia absoluta do meio. Aí não, né? Aqui é crime impossível. O agente inicia a execução e desiste de prosseguir com a ação impedindo seu resultado. Não, aqui é arrependimento eficaz. Ele diz aqui, ó, o crime iniciado à execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Letra D é o nosso gabarito. É correto afirmar, olha só, crime tentado é aquele que não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, quando não iniciada a execução. Danou, se não iniciou a execução, não tem nada, né? Não tem nada. B de bola. Crime tentado é aquele que o agente desiste. Não, se ele desistiu, não é tentado. Crime tentado é aquele que, iniciada a execução, certo, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Letra C. Crime tentado é aquele que, após consumado, como é que tentado é o que consumou? Pô, já consumou. O agente realiza ato para minimizar evitar o seu resultado material. Não, tá? Não. Ele diz aqui ainda, 20, segundo o Código Penal, não é causa excludente de ilicitude. Inclusive, no próximo encontro, o próximo sábado já está marcado, tá? Prometo que eu vou mais rápido. No sábado que vem, desistência voluntária. Isso aqui é tudo excludente de ilicitude. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito com bem dever legal, são pontos que a gente vai discutir no sábado que vem.
são excludentes da ilicitude. O crime impossível ocorre quando o crime se consuma. Veja, se o crime se consuma, como é que o crime é impossível? Ele diz aqui ainda, ó, o caminho não se consuma por o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Falso, aqui é a tentativa. O agente atua em estado de necessidade de legítima defesa. Não, pessoal, estado de necessidade. O que é que tem a ver crime impossível? O crime não se consuma por ineficácia absoluta do meio empregado pelo agente. Isso mesmo, né? Isso mesmo. Tá bom? Beleza? 22. Classifica-se como crime tentado quando iniciada a execução não se consuma. Lembra aí, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Certo? Letra A. Por desistência não, por deterioração do objeto não, por inabilidade do agente também não. Também não. Tá bom? Olha só. De acordo com o Código Penal, é correto afirmar. Olha só. Letra A. Por circunstâncias, ou melhor, né? Letra A diz assim, o crime na forma tentada deverá reunir todos os elementos de sua definição legal. Não, pessoal. Crime tentado é aquele que não reúne todos os elementos, tá? Porque justamente o crime não se consumou. Para se considerar crime tentado, basta que ele tenha iniciado a execução. Não, basta que ele iniciou a execução e não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, tá bom? Circunstâncias alheias à vontade do agente. Porque eu posso, né, iniciar minha execução e desistir voluntariamente. Eu posso iniciar a execução e ter um arrependimento eficaz. Letra C. O crime tentado será punido com pena correspondente ao crime consumado diminuída de metade. Não, não diminui de metade, tá? Fica atento aí. Não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumir-se o crime. Certo, tá? Aqui é a ideia do crime impossível, tá? Aí eu não vou punir a tentativa nesse caso. Acerca dos crimes, marque a alternativa correta. A tentativa é quando iniciada a execução se consuma. Aí tá errado, pessoal. Na tentativa o crime não se consuma. O crime ele não se consuma se ele é tentado. Porra, se ele se consumou, como é que eu vou dizer que é tentativa, pô? Me ajuda aí, ó. Doloso é quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzir, certo? E é isso que eu vejo que muita gente confunde, pessoal. Uma coisa é o agente querer o resultado, o agente quis o resultado, ou a gente assumiu o risco. Aqui o dolo, ele é direto. Aqui o dolo é indireto, que a gente chama de eventual. Aí é você não confundir isso, pessoal. Veja, é sempre o crime doloso, é sempre dolo. É você não confundir isso. Me ajuda, porra. Eu tô pulando aqui porque eu quero que isso entre na tua cabeça. Dolo direto e dolo eventual é crime doloso, pô. É crime doloso. A pena é a mesma. Só vai mudar, né, o aspecto na hora de responder uma questão. Tudo bem? Letra C. Culposo com a da gente deu causa por prudência, não. Imprudência. Porra, me ajuda aí. Há crime quando a gente pratica o fato em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito? Não, pô. Não há crime porque se eu estou no estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de um direito, eu estou amparado por um excludente de ilicitude. É a mesma coisa que dizer que eu pratiquei o crime em legítima defesa em estado de necessidade. O arrependimento posterior se configura. Olha só, o crime, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente criminoso. Veja aqui, isso não é arrependimento, né, posterior. Por favor, tá? Isso aqui é tentativa. No crime se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Não, aqui não, tá? Aqui é o crime consumado. A reparação do dano por ato voluntário até o recebimento, certo, da denúncia ou queixa nos crimes praticados sem violência ou grave ameaça. Isso sim entra lá no arrependimento posterior, artigo 16 do Código Penal. O agente voluntariamente desiste de prosseguir na execução do crime? Não, aí não é arrependimento posterior, tá bom? 26. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, a pessoa reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3, certíssimo, tá? As disposições acima se refere, isso aqui é o arrependimento, tá, pessoal? Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, eu estou reparando o dano ou restituindo a coisa até o recebimento, arrependimento posterior. Potêncio, olha aí, ó, potêncio, pratica furto de diversos bens valiosos que retirou da residência de Ana. Após 2 anos, né, do evento ilícito, no curso das investigações policiais, a vítima recebe seus bens de volta com um bilhete pedindo desculpa.
pelo evento, né, ilícito ocorrido. De acordo com a parte geral do Código Penal, o enunciado ele retrata o quê, pessoal? Lembra aí, ó, eu, Potêncio, ele praticou um furto de diversos bens valiosos que retirou, né, da residência de Ana. Lembra aí? Após 2 anos do evento ilícito, no curso das investigações, ou seja, o inquérito ainda está em curso, ainda não começou a ação, a vítima ela recebe seus bens de volta com um bilhete de pedido de desculpa. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou, pessoal, me arrependendo. Eu estou diante de um arrependimento posterior. Arrependimento, né, posterior. Beleza? 28. João subtraiu para si um pacote de bolacha. Já já a gente vai comer esse pacote de bolacha, né, pago aí pelo Alexandre, no valor de R$10 de um grande supermercado. O fato se encaixa formalmente ao artigo 155 do Código Penal, né? Subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Em virtude da inexpressividade da lesão causada ao patrimônio da vítima e pelo desvalor da conduta, incide o princípio da insignificância, que tem sido aceito pela doutrina e por algumas decisões judiciais como excludente de tipicidade material. Tipicidade material. Quando a gente estuda o fato típico, veja, tá? Tudo calculado, tá, pessoal? A gente vai terminar certinho aqui na hora, tá? Eu tenho aqui, ó, conduta. Eu vou ter aqui, ó, olha só o que ele diz, né? Resultado. Eu passei por isso, Alexandre. Na semana passada, a minha aula foi exatamente na hora do almoço, causal. Tamo junto? Tipicidade. A tipicidade, pessoal, se subdivide em formal e material. Júlio, que letra feia da porra. É porque, por causa da hora, pessoal. Por causa da fome. Formal. Olha só, a tipicidade material, ela pode ser afastada, né, pelo princípio da insignificância. Se não tem tipicidade material, não tem tipicidade. Se não tem tipicidade, não tem fato típico. Se não tem fato típico, não tem crime. Não tem crime. Excelente! 29. Considerando as disposições do Código Penal em relação ao concurso de pessoas, assinale a alternativa incorreta ou errado. Pessoal, antes de eu ir embora, já tira o print da tela, pô. Tira o print aí, ó. Marca a gente lá no @prof. Júlio César Matos. Marca também, né, o curso Alexandre Teixeira. Vamos aí movimentar. Vamos marcar no story, pô. Marca aí no Instagram. Se não aparecer pra mim, manda pra mim um direct, tá? Porque às vezes teu perfil é privado, que eu vou lá, né, te sigo lá pra gente poder compartilhar isso aí. Beleza? Considerando as disposições do Código Penal, em relação ao concurso de pessoas, assinala a alternativa incorreta. Ele quer o errado. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este combinada, na medida da sua culpabilidade. Verdade, né? O concurso de pessoas, artigo 29. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 2/3. Verdade. Se algum dos concorrentes, né, quis participar de crime menos grave, se lhe é aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada, né, de até a metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave, certo? Não se comunica as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, ainda que elementares do crime, falso, né, letra D é o gabarito. Ele diz lá, né, ainda que elementares, aí comunica, tá? Salvo se elementares do crime, como por exemplo, tá? Eu tenho um caso lá do funcionário público. Imagina lá, Ricardo é funcionário público, eu junto com o funcionário público pratico um peculato, eu como particular. Veja, é um elementar do crime ser funcionário público e se comunica. O crime de porte de arma de fogo é absolvido pelo crime de roubo, quando estiver caracterizada a dependência ou subordinação entre as duas condutas. Para essa absolvição, ainda é necessário que os delitos sejam praticados no mesmo contexto fático, é verdade. O enunciado se refere, né, ao princípio, cadê aqui, ó? Eu estou diante do porte de arma de fogo absolvido pelo crime de roubo, princípio da consunção, Quem for aí, ó, seguir o @prof. Júlio César, lembra que o César é com Z, tá? Júlio César Matos. Beleza, então, pessoal. Pessoal, de verdade, um beijo pra vocês, tá? Muito amor por vocês, muito carinho nesse sábado, tá? Não sei como é que tá aí na sua terra, se tá chuvoso, se tá ensolarado. Muita saúde, né? Que é o que a gente precisa muito, né? Vamos ter esperança, vamos aí torcer para que tudo melhore, para em breve a gente tá aí no Ceará, tá? Aquele calor humano, a gente tá aí perto de vocês, poder dar aquele abraço, poder dar aquele aperto de mão, poder aí, né, exprimir esse carinho, tá bom? Sempre fica aqui, né, meus sinceros agradecimentos, muito obrigado a todos. Desculpa aí, né, a gente bateu aqui, ó, 1 hora e 2 minutos, tá, Alexandre? 1 hora que eu tô marcando aqui, 1 hora e 2 minutos, então bati o meu tempo.
Foi tudo cronometrado, tá? No início a gente demora um pouquinho para fazer você entender, internalizar, mas espero, né, de verdade que você, né, tenha conseguido compreender. E aí é o que eu sempre digo, se você hoje aprendeu alguma coisa, ou você relembrou alguma coisa, eu já estou satisfeito. Tudo bem? Então, muito obrigado, pessoal. Um abraço e até a próxima oportunidade. Valeu, fiquem agora com o tio de vocês, o grande Alexandre Teixeira. Um abraço e um beijo para vocês.